Bom dia, pessoal. Bom dia. Alegria grande voltar a fazer essa live aqui com vocês. Hoje uma live bastante especial com um amigo querido. Guardando ele entrar aqui. Não consigo ver todo mundo que entra, mas à medida que os que vejo eu vou cumprimentando meu grande amigo, irmão Rafael Lino, Juazeiro presente. Obrigado, Rafael, pela presença. Enfim, Márcia, presidente de Simões Filho, entrando aqui. Muita alegria a presença de todos vocês, aguardando o Hatz entrar aqui. Hatz ainda não entrou. Bom dia, Márcia. Bom dia, Ricardo. Uma live realmente especial. Felipe Carneiro, grande amigo, muitos serviços prestados à ordem. Nosso ex-presidente de Igandu. Nosso Birajara Ávila, grande amigo. Fazendo um trabalho brilhante no Conselho Federal. E também aqui ajudando a gente ainda, liderando a questão dos dativos. Um abraço grande. Abraço nosso grande francolino aí de Barra, no Oeste Baiano. Tiago Bianchi, Camaçari. Enfim, muita gente entrando aos poucos. Zoraide Maceió, minha colega, minha amiga, muito tempo que eu não vejo. Henrique Trindade tem feito um grande trabalho no TRE, representando a advocacia. Doutor Antônio Menezes, um prazer imenso a sua presença aqui. Hatz ainda não entrou, aguardando a entrada dele. Eu não sei se ele está tentando entrar, mas fico feliz de ver Menezes aqui novamente numa live nossa. Dessa vez, tá vendo, Menezes? Recebendo aí o carinho de todos. O doutor Birajara mandando um grande abraço. Obrigado, Felipe, pela mensagem. Conheço o Hatz. Hatz deve estar tentando entrar. Ainda não conseguiu. Enfim, ele deve estar tentando entrar. Se alguém eventualmente puder ligar para ele, orientar ele a pedir aqui, vai ajudar bastante. Ele ainda não pediu aqui, enfim. Estamos aqui aguardando. Grande Delmário aparecendo aqui. Tiago, na verdade, eu não preciso. Quando ele entrar. Aí, ele acabou de pedir aqui. Acabou de entrar, vai entrar. Pronto. E aí? Não tô ouvindo o som. Tô ouvindo, agora tô ouvindo você. Agora tô ouvindo. Ou mudo o meu fone, se for necessário. Pronto. Tá bom? Bater esse papo. Para quem não sabe, Tô ouvindo. estou aqui por quem eu tenho uma amizade genuína. É uma pessoa que a gente gosta, a gente começou na ordem juntos. A pessoa que eu tenho. Estão dizendo que eu tô sem áudio. Se eu tô sem áudio, eu vou trocar aqui de fone. Eu vou trocar de fone, Hatz, porque o meu fone tá com problema. Tá bom, amigo. Certo? Aguardo. Bom dia aí. Estão ouvindo melhor agora? Tô ouvindo. Agora tá melhor? Então pronto. Tá ótimo. Uma alegria grande, Hatz. Tava dizendo a amizade que tenho por você, o carinho que tenho por você, por sua família. Hoje é uma live que eu considero muito importante. Seu irmão Jaime, pessoa muito querida, um abraço para ele aqui. O IAB, você é presidente do IAB. A OAB nasceu da costela do IAB. Muito importante, eu tenho insistido muito desde o início que a gente caminhe de mãos dadas, OAB e IAB, porque isso é que faz a força da advocacia.
Sim, com certeza. a união dos advogados, a união das instituições. Quero aqui destacar, e tive a oportunidade de participar, a participação não, a atuação do IAB, inclusive durante a pandemia. Você tem liderado eventos de uma qualidade maravilhosa, tratando dos direitos fundamentais, com a participação da Academia de Letras Jurídicas, com a participação também da coordenação do mestrado da UFBA. São eventos, inclusive, que já produziram até livros. Enfim, é uma alegria muito grande estar hoje aqui com você para tratar de um tema tão importante como são os direitos fundamentais. Sim, amigo. Então, muito bom dia a todas e a todos. Bom dia, presidente Fabrício. Nós ficamos honrados, né, com esse convite. E é como o presidente Fabrício falou, graças também ao apoio da OAB Bahia, na pessoa do presidente Fabrício, é que estamos conseguindo fazer semanalmente seminários sobre direitos e deveres fundamentais em tempos de crise, em tempos de pandemia, né? E a gente pretende dar continuidade depois para discutir o pós-pandemia. A gente já conseguiu, Fabrício, nessas 10 semanas, vai fazer agora 10 semanas, 57 palestras. Cada palestrante tem a oportunidade de falar sobre 15 minutos naqueles temas em que eles são especialistas, relacionando ao tema da pandemia. Como você também falou, a gente já conseguiu publicar um livro no dia 28 de abril, com 18 artigos, e dia 17 de junho agora, vamos publicar o segundo livro, o terceiro em julho. Então, nós precisamos efetivamente nos unir, né, ainda mais, as instituições estarem juntas, dialogando, para que possamos ultrapassar esse período da melhor forma possível. E, como você me colocou, o nosso papel é de difusão cultural, difusão do conhecimento. Então, a gente tem conseguido agregar especialistas, professores, interessados, advogados, para tratar sobre os temas, os mais variados e com grande maestria, né? Inclusive, o livro da gente, ele está disponível gratuitamente na Amazon.com, né? Então, todas as colegas, os colegas podem baixar o livro, né? E, na Dá verdade, o nome do livro aí, Raíssa, participar. para o pessoal poder baixar na Amazon.com. Direitos e deveres fundamentais em tempos de coronavírus. No Instagram da gente, tem como baixar. É só ir no Instagram da gente, Carlos Ratz ADV, tem lá o livro disponível. Eu já tenho o livro em PDF, já comecei até a ler. É maravilhoso, muito bom e com muita qualidade. Ratz, a gente escolheu um tema, você é professor de Direito Constitucional, e os direitos fundamentais, sobre várias perspectivas, hoje estão sendo discutidos em todo o Brasil. Eu chego a dizer que hoje a Constituição passou a ter uma importância ainda maior, e a Constituição hoje é uma discussão em qualquer lugar. Olha aí, ó, quem entrou aí, ó, tá vendo? Seu prestígio. Ivan Isaac, grande presidente. Vou falar da decisão que a gente conseguiu junto, Ivan, mais tarde. Quero destacar isso. Um dos pontos que eu queria lhe perguntar, Ratz, tratando de direito fundamental, é a questão do direito de ir e vir. Observe, a nossa Constituição garante a liberdade de todos em várias perspectivas, e hoje a gente tem uma grande dúvida, não é nem uma grande dúvida, é uma grande controvérsia. Você tem medidas em algumas cidades de lockdown fechado, você tem em algumas outras cidades, como Salvador, fechamento parcial de ruas, não lockdown total. Você tem em algumas cidades a impossibilidade das pessoas participarem, inclusive, ou irem à praia, enfim. Eu queria, sob o ponto de vista, um abraço a Cris Possídio, grande amigo, holandeiro também, eu queria, Ratz, queria lhe ouvir. O que é que você pensa? Esse direito de ir e vir, ele tem limitações? O Supremo teve essa decisão que atribuiu competência para que os municípios e os estados também dispusessem a respeito do funcionamento e essas limitações. Qual a sua opinião em relação a esse ponto? Pois bem, amigo. É uma matéria realmente efervescente, apaixonante. A gente constata grandes constitucionalistas, inclusive em posições diversas em relação ao assunto. Como todos sabemos,
desde o início deste ano, que o nosso país está sob um decreto de estado de calamidade pública, que vai até o final do ano. Em Portugal, por exemplo, eles ultrapassaram o que nós não temos aqui no Brasil, algo similar, que é o estado de emergência, mas lá eles estão no processo de desconfinamento. O judiciário, inclusive lá, português, presidente Fabrício, hoje está retomando suas atividades. Hoje é o fim da suspensão dos prazos, o que ontem a gente viu em relação ao CNJ, que vai se dar em 15 de junho. Então, a gente, quer dizer, é tudo na expectativa, né? Porque daqui para 15 de junho pode o CNJ prorrogar de novo, né? Então, lá eles já prorrogaram por 2 vezes esse estado de emergência e agora estão no estado de calamidade pública. O nosso texto constitucional, ele traz hipóteses de um sistema de crise. As hipóteses do artigo 136 ao 141, no estado de sítio, estado de defesa, e de sorte alguma, nós precisaríamos chegar a esse ponto. Muito pelo contrário, já estão sendo adotadas medidas que venham a restringir direitos fundamentais para que os próprios direitos fundamentais venham a ser observados. E nesse estado de calamidade pública que nós estamos ultrapassando, a observância também, presidente Fabrício, de deveres. A gente vem colocando isso em alguns eventos, de deveres fundamentais, tendo como premissa orientadora a solidariedade. Então, a solidariedade para dar base a os deveres que nós devemos ir observar. Entre esses deveres está exatamente o dever de ficar em casa, que vem sendo chamado de dever geral de recolhimento domiciliar. Nós estamos agora, né, nas nossas residências, inclusive um abraço para sua esposa também, né, para os seus filhos. Minhas filhas estão aqui, né, estudando via remota. Esse dever de recolhimento domiciliar geral, ele se dá a partir de requisitos racionais, objetivos. Quanto maior a tecnicidade, o respeito à ciência, no caso, às ciências médicas, às orientações protocolares, às diretrizes estabelecidas por parte dos organismos sanitários, consequentemente, menor a discricionariedade. Então, a observância desse dever de recolhimento domiciliar também tem que partir de características de variáveis dos estados, dos municípios, das localidades. Então, consideramos, presidente Fabrício, em verdade, plenamente possível haver essas restrições, não a suspensão, mas as restrições, desde que haja observância da proporcionalidade, sejam adequadas, sejam razoáveis, haja o bom senso quanto à sua implementação. Constatamos já... Travou, Hatz? Acho que é a internet. A internet dele travou. Vamos ver se volta. Vamos ver se volta. Qualquer coisa ele sai e volta. Voltou, presidente? Voltou. Porque Você não pode... Desse jeito você não pode fazer audiência, viu? o presidente tem mais experiência do que eu. É porque quando há ligações, né? Quando a gente recebe ligações, aí você tem que bloquear. Bloquear, exatamente. Né? É porque esse horário, né? É um horário. Ele volta. Excelente pergunta, Guilherme. Voltou, presidente? Voltou. Ô, Hatz, Pronto. eu quero... Então, só para concluir, deixando bem claro que as ciências jurídicas, né, elas devem estar ao lado das ciências médicas, das ciências econômicas, para que nós possamos ultrapassar esse período da forma mais rápida possível e com tranquilidade. Então, consideramos realmente compatíveis com o texto constitucional medidas restritivas proporcionais. Ô, Hatz, primeiro eu quero dizer que eu concordo com você. Somente o caso concreto poderá infirmar essa condição. Eu acho que eu sou favorável a essa política de distanciamento social, como
uma prevenção à saúde de toda a coletividade. Eu acho que travou de novo. Deixa ele voltar aqui. Viu, Hatz? Eu sou favorável a essa possibilidade. É claro que num caso concreto, você pode ter uma cidade, por exemplo, que um prefeito estabeleça um lockdown e a cidade não tenha nenhum caso, não tenha, enfim, poderá, em casos concretos, colocar. Guilherme Scofield é um irmão, assim, um dos melhores conselheiros que a OAB já teve em todos os tempos, uma pessoa dedicada. Ele faz uma pergunta muito apropriada. Ele pergunta assim pra gente: professor Hatz, a Constituição permite ao poder público impedir a entrada de pessoas na cidade? Isso aconteceu, Hatz, por exemplo. Eu vou lhe dar um exemplo. Aconteceu em Belo Horizonte. Um ônibus vinha de uma determinada cidade e esta cidade de onde vinha o ônibus, ela não tinha nenhuma medida estabelecendo o distanciamento social, ou seja, o comércio funcionando normalmente. O prefeito de Belo Horizonte então disse: olha, pessoas que vierem das cidades que não tiverem medidas dessa natureza, os ônibus não entram na cidade. Você acha isso viável? Presidente Fabrício, como eu coloquei anteriormente, todos os casos eles têm que ser observados per si. Então, trata-se aí de uma análise e tem que haver uma comulgação de esforços de equipes, numa perspectiva transdisciplinar, para verificar se essa hipótese extremada ela seria realmente adequada para salvar vidas. Nós temos que ter como primado o primado da vida. E, consequentemente, se a partir de uma análise realmente do caso chegar a essa conclusão com provas e não com base em achismo, né, pode haver essa restrição, claro que, mais uma vez, de forma proporcional, adequada e devidamente justificada. O que nós não podemos permitir é que discursos políticos partidários, querelas entre candidatos, brigas, por vezes, entre candidatos que também querem se aproveitar da situação, venham a tornar a proteção da vida o segundo plano. Então, a partir realmente de análise do caso concreto. Mas a linha deve ser qual? A linha é o princípio da não intervenção. Eu concordo. O respeito à liberdade acima de tudo. Entretanto, as liberdades elas devem ser exercidas com responsabilidade. Tem uma passagem, presidente Fabrício, que eu gosto muito de falar, né, para os meus alunos, né, para os colegas, que diz respeito a um diálogo de Norberto Bobbio com Maurício Fioravanti, né? Ele diz assim, o Norberto Bobbio: se eu tivesse tempo em vida ainda, isso ele falou em dezembro de 2000, eu gostaria de escrever um livro chamado A Era dos Deveres. E aí o professor Maurício, italiano de Turim, fala assim para ele: mas professor, como é que o senhor quer fazer um livro sobre deveres fundamentais? O senhor não acha que o senhor está remontando aí a um período totalitário, não? De restrições excessivas aos direitos? E ele fala: não. Eu quero, na verdade, demonstrar que as liberdades devem ser exercidas com responsabilidade. Então, nós todos, cidadãos, enquanto profissionais, enquanto membros de uma família, de unidade familiar, temos também deveres e obrigações para proteger terceiros, o próximo. Então, nós temos que, em verdade, estimular isso, presidente Fabrício, né? Nós temos que chamar a atenção dos nossos pares, dos nossos familiares, das pessoas que estão ao nosso lado, que devemos nos proteger mutuamente, devemos ser solidários mutuamente. Então, Não, conclua, perdão, pensei que você tinha acabado. Então, uma medida dessa extremada, ela tem que ser muito bem pontual, com o tempo determinado, sempre justificada, e deixando bem claro que, havendo demonstração de que o seu propósito foi atingido para a proteção da coletividade, ela deve ser imediatamente cessada. Eu penso, Hatz, eu falei de Belo Horizonte, mas tem um exemplo muito bom de São Luís. São Luís é uma ilha e está fechada. A ilha, você não entra na ilha, nem entra nem sai da ilha, a menos que você tenha uma prova de uma necessidade. Eu acho que, em regra, o bloqueio não pode. Não pode por quê? Porque é possível que a administração adote outras cautelas que garantam a segurança. Por exemplo, você pode bloquear a entrada da cidade
e exigir que todo mundo que vai entrar na cidade, por exemplo, faça uma aferição da temperatura. Ou seja, de forma a você reduzir o risco de contágio. É possível, pelo menos em regra, você adotar medidas que protejam a população sem que impeça a liberdade das pessoas entrarem e saírem da cidade. Aqui em Salvador aconteceu em alguns momentos, o município de Salvador, ele ia para um determinado lugar, todo mundo que passava, é a questão da testagem, em outras palavras. Eu acho que se a gente tem a opção, a possibilidade de ter segurança por meio da testagem, não é possível você utilizar para o cidadão a medida mais drástica, é o direito fundamental dele. É evidente que numa situação em que a testagem não seja suficiente e que seja muito importante uma mudança dessa, poderá ser adotada, mas não como regra. O Hatz. Por isso que deixamos bem claro aqui que a orientação é o princípio da não intervenção. A colega Lívia está fazendo uma pergunta verdadeira, importante. E as pessoas assintomáticas? De fato, Lívia, as pessoas assintomáticas entrariam nessa situação, mas a gente tem que fazer uma ponderação de valores e uma ponderação de riscos. O distanciamento social ele é fundamental para quê? Para que a gente possa, pelo menos é a minha opinião, para que a gente possa ter a possibilidade de garantir atendimento hospitalar a todo mundo que venha a ter a doença. É o importante, tá certo? Agora, nós não podemos, digamos assim, atingir 100% de segurança. Eu acho impossível, tá certo? E da mesma forma que alguns assintomáticos entrariam dessa forma, muitas pessoas teriam prejuízo de grande monta, prejuízo nos seus direitos fundamentais também, não apenas no direito de ir e vir, se elas não puderem entrar. Então, a gente tem que buscar uma decisão pela ponderação. Esse tema, Hatz, puxa outro tema, que eu acho que talvez seja o tema do momento, ele vai mudando. Tudo dentro dos direitos fundamentais, mas vai mudando. Nós estamos assistindo agora, em todo o mundo, não apenas no Brasil, Estados Unidos agora, você está acompanhando todo esse movimento, aqui no Brasil também, e eu tenho visto movimentos, um discurso de ódio muito grande, movimentos de vandalismo, e, digamos assim, movimentos que não têm, ambos os lados, muitas vezes, a par de defender direitos legítimos, usando a violência, usando o discurso do ódio. E a gente está tratando de liberdade de expressão. E aí, como a gente pode tratar do direito fundamental, liberdade de expressão, diante do discurso do ódio, diante das manifestações violentas, muitas vezes, que não se limitam a uma manifestação oral. Elas, muitas vezes, estão entrando agora numa possibilidade de fato. Depois que você responder isso, a gente já entra, inclusive, nas agressões que o próprio Supremo tem recebido agora, nas fake news, ameaças aos próprios ministros. Enfim, em relação à liberdade de expressão, eu queria que você me desse a sua opinião sobre essa perspectiva dos limites, se existem, e das responsabilidades. Outra questão relevantíssima, presidente Fabrício. Rapidinho, Hatz. Felipe, ex-presidente de Gandu, está colocando que em Gandu está sendo exatamente assim, bloqueio sanitário, ou seja, você diminui os riscos. Eu acho que a cidade de Gandu está correta. Diga, Hatz, perdão. Ok. Como chamamos a atenção, as liberdades elas devem ser exercidas com responsabilidade. A liberdade de expressão ela não pode ser confundida, presidente Fabrício, com instigação à violência, com práticas abomináveis que venham a atentar contra o Estado Democrático de Direito. Então, nós não podemos confundir liberdade de expressão com reiteradas práticas criminosas. Consequentemente, como o presidente estava colocando em relação à própria questão das fake news, nós não podemos vir a ser coniventes com essa covardia, esse uso indevido do mundo digital para atentar contra a dignidade, a honra subjetiva, objetiva dos cidadãos como um todo. Em relação a os atentados contra os órgãos do Poder Judiciário,
várias instituições, da semana passada para cá, vêm se manifestando, deixando bem claro que são também temáticas distintas. Não é porque existem críticas em relação às decisões judiciais, a posições teratológicas, né? Por exemplo, a portaria 69, editada ano passado pelo presidente do Supremo, que deu origem, né, a um inquérito que vem sendo objeto de uma DPF, a DPF 572, as críticas em relação a essa DPF, ao inquérito, né, no sentido de que a DPF ela venha a ser julgada procedente, o próprio Colégio de Presidentes dos Institutos, ele atua, presidente Fabrício, não sei se a gente sabe, como amicus curiae, né? E o julgamento até foi pautado agora para o dia 10. Exatamente. Esse inquérito policial é o que a gente poderia relacionar com o que Aires Brito chama de salto carpado triplo hermenêutico, né? Porque um ministro do Supremo escolhe outro ministro para atuar numa intolerável ubiquidade, né? Por que uma intolerável ubiquidade? Porque ele está como julgador, acusador e investigador. Mas vejam, são situações distintas. As críticas em relação às decisões não podem motivar, justificar de sorte alguma atos de violência. As decisões judiciais, elas têm que ser objeto de recurso, de fundamentação jurídica para demonstrar que elas são não socialmente aceitáveis, são inadequadas e devem ser reformadas. Isso não pode, de forma alguma, justificar violência. O uso devido dos meios de comunicação para atentar contra a imagem das instituições, dos seus membros, isso é um atentado à Constituição. Então, eu concordo. A gente está na mesma página. A gente concorda em gênero, número e grau. Primeiro, a liberdade de expressão é um direito fundamental relevante. As pessoas têm que ter a possibilidade de defender as suas ideias, mas como o Diego colocou aqui, Diego Brandão colocou, a liberdade de expressão precisa ser o pilar da democracia e não pode ser o seu algoz. Nós não podemos admitir a violência, esse discurso do ódio, seja em que setor for, seja se for um discurso racista, seja se for um discurso político. A gente precisa, quem briga são as ideias. As pessoas não devem brigar. Eu penso que tem que ter limites a isso. Nós não podemos fazer censura. Eu sou contra qualquer tipo de censura. Mas à medida em que as pessoas externam o seu posicionamento, se esse posicionamento vier com agressões, vier com manifestações dessa natureza, esse exercício da liberdade de expressão pode sim ser punido na instância civil e na instância criminal, inclusive. Ontem à noite, eu estava agora tratando há pouco, antes da nossa live, com o presidente da OAB do Paraná, o presidente Cássio, é um grande presidente. E o Paraná ontem teve uma convocação para fazer uma passeata em defesa da democracia, e essa passeata terminou com depredação de prédios, inclusive prédio público. Eu não posso concordar com isso. Eu acho isso um verdadeiro absurdo. Isso não é defender a democracia. Isso é prejudicar a democracia. E indo adiante, já que você também já abordou, estão tendo verdadeiros absurdos, tanto no que se refere às fake news, como em relação aos inquéritos. E tem coisas acontecendo no Brasil que são inaceitáveis. Tiago Bianchi, vice-presidente de Camaçari, colocou aqui a questão dos dados expostos do presidente da República. Olha, é um absurdo. Você pega dados pessoais, o filho do William Bonner é a mesma coisa, igual a esse caso do Bolsonaro e do filho. São dados que têm proteção legal. Essas pessoas vão passar a vida inteira tendo gente fazendo fraude com o nome delas. Isso é um absurdo, isso tem que ser punido claramente. Existe hoje no Congresso, eu vi inclusive domingo os parlamentares que propuseram, discutindo, uma tentativa de criar um marco regulatório para a prática de fake news nas redes sociais. É preciso, efetivamente, não só tratar isso sob o ponto de vista criminal, mas também sob o ponto de vista civil. É preciso ter um marco de como as redes sociais vão tratar isso, o direito de defesa, se você fez fake news, a possibilidade de retirar isso.
a possibilidade das pessoas eventualmente serem punidas e até excluídas é uma coisa que a gente precisa tratar. Fico feliz com a posição do IAB em relação ao inquérito. Eu tenho uma posição, Ratz, que eu já externei para várias pessoas. Eu acho que foi correta a abertura do inquérito, porque é preciso apurar as agressões ao Supremo. Mas eu não acho razoável que a condução da apuração seja desta forma, tá certo? É preciso que o Ministério Público tenha garantida a possibilidade de participar amplamente deste inquérito e é preciso que a advocacia tenha acesso aos autos. A gente não pode, sob o discurso de proteção do Supremo, de proteção, deixar de considerar também direitos que são assim fundamentais. Antes de ir para um próximo... Lembra, só para deixar claro, deve-se apurar. Os crimes não podem... Isso, nós estamos concordando. Exatamente. Penal acusatório no nosso texto constitucional tem que ser respeitado. Então, que os órgãos que têm legitimidade venham tomar efetivamente as providências. Exatamente. Tem que apurar. É um absurdo você pegar um grupo e ir com tocha na frente do Supremo, fazendo inclusive uma alusão a um grupo violento, racista, que era a Ku Klux Klan. Isso é um absurdo. Isso tem que ser punido. Eu acho que essas pessoas podem inclusive ser presas por atos assim, mas não é por isso que a gente tem uma coisa errada que a gente vai corrigir com outra coisa errada. Eu acho que o inquérito tem que ir para frente, mas não desses termos. Olha quem apareceu por aqui, ó, nosso grande amigo, Luiz Cláudio Magalhães Madeira. Comecei com ele também trabalhando, foi seu colega, não sabia. Presidente da OAB de Feira, nosso Rafael Pitombo. Dani Borges, sua colega de UFBA, vai falar agora no próximo evento sobre direitos constitucionais. Enfim, pessoas muito queridas aqui. Eurípedes Brito Cunha, um grande colega, ético, enfim, muitas pessoas aqui aparecendo. Sobre o inquérito ainda, Raitz, você então concorda com essa posição, né? Ou seja, tem que ter, mas assegurando a função do Ministério Público. Exatamente, presidente. Respeitando o sistema penal acusatório, nosso texto constitucional, e não um sistema inquisitorial. Exatamente. As instituições, elas têm que funcionar e preservar. Você pega num inquérito desse, por exemplo, e eu repugno todas as manifestações de violência, todas elas. Eu repugno totalmente essa questão de robô, de violência pelas redes sociais, tudo isso eu repugno. A covardia digital, né? Como? A covardia digital. A covardia digital. Eu repugno tudo isso. Mas, por exemplo, eu lhe faço uma pergunta. Quem foi que requereu as medidas cautelares que aconteceram na semana passada? É isso mesmo. Começou, em verdade, mediante essa portaria, que é bastante questionável, né? Próprio ministro que vem vir a designar outro ministro, né? A própria possibilidade de sorteio entre os ministros, ela foi considerada, e, consequentemente, como tinha chamado a atenção, né? Há essa intolerável ubiquidade. Exato, observe. Temos que admitir que o julgador venha a ser o acusador, venha a ser o investigador e, consequentemente, ainda adotar medidas cautelares restringindo os direitos fundamentais de terceiros. Como o presidente colocou, nós também não consideramos de forma alguma aceitável qualquer manifestação de violência. Tudo tem que ser devidamente apurado. Os inquéritos devem ser instaurados, agora, pelos órgãos legitimados, respeitando o nosso sistema processual penal. E não nós, nesse período de instabilidade, concebermos um estado de exceção, né? Porque vamos criar precedentes negativos, não adequados para a história. Então, o que começou errado tem que ser observado e, consequentemente, as apurações devem ser feitas. O maior advogado de todos os tempos foi Rui Barbosa. E Rui Barbosa dizia que não há solução fora da lei. Ou seja, por mais grave que seja, nós não podemos fazer justiça com as próprias mãos. O Supremo
tem toda a legitimidade e é o interesse da cidadania que sejam apuradas todas essas questões, mas da forma certa. Eu penso que, por mais graves que sejam, e são graves, essas ameaças ao Supremo, são bem graves. Eu acho que pode, inclusive, essas pessoas precisam ser, em alguns casos, até presas. E cabe, inclusive, cautelar, porque as ameaças à família de ministros, enfim. Mas o sistema da forma que está sendo feito, a gente está remontando a tempos inquisitoriais. Nós não podemos corroborar por isso. Nosso Guilherme está perguntando, e se o MPF ratificar? Eu acho que não dá para ratificar, tá certo? Ou seja, as coisas não podem ser remendadas. Nós estamos falando da Constituição, tá certo? Não dá para ser. Eu penso que não dá. Pela minha opinião, não sou dono da verdade. Acho. É o que nós estamos passando, presidente, de direito constitucional da conveniência também. Exatamente. Porque, esse processo tem, inclusive, essa peculiaridade. A DPF ela foi proposta por um partido político que agora está pedindo desistência da própria ação. E a Constituição ela não pode estar submetida à conveniência. Nós adorei essa expressão, eu não conhecia. O que era inconstitucional no ano passado passou a ser constitucional, né, esse ano. Exatamente. Direito constitucional da conveniência. Eu vou tomar emprestado, Ratz, essa sua expressão, porque eu gostei bastante. É de fato um absurdo. E eu vou lhe dizer... Só para rematar, existe um princípio que está na própria Lei 9868/99, que trata sobre o controle concentrado, que é o princípio da indisponibilidade do interesse público. Né? E o que é esse princípio da indisponibilidade? Que se aplica a vários ramos. O que já foi provocado, iniciado, interessa agora à coletividade, não interessa mais ao autor. Então, independentemente do pedido de desistência, o Supremo ele deve julgar a DPF porque interessa aos jurisdicionados como um todo verificar se aquela portaria que desencadeou o inquérito, ela seria compatível ou não com a Constituição. Né? Então, o princípio da indisponibilidade é muito importante ao controle concentrado, porque estamos diante do controle objetivo. Verdade. Hatz, como eu disse, estamos na mesma página. Eu vou pular de assunto agora. Esse assunto a gente passaria aqui 24 horas falando desse tema, das fake news, do inquérito, da liberdade de expressão, do discurso do ódio. Mas, enfim, o tempo é precioso, a gente tem que tratar de muitos temas. Você é um cara que, além de professor de Direito Constitucional, sempre se dedicou muito, inclusive escreveu livro, salvo engano, foi sua tese de mestrado sobre direito à educação, tá certo? Essa semana o presidente Bolsonaro deu uma declaração criticando o exame de ordem. Disse ele, e eu vou, depois que você falar, tratar sobre isso, que o exame de ordem era um caça-níquel. Eu queria que você fizesse uma abordagem em relação ao exame de ordem, evidentemente, no contexto da educação jurídica. Presidente, como todos nós já constatamos, o próprio Supremo, não por uma, mas por duas vezes, ele considerou o exame da ordem compatível com o texto constitucional. Nós não podemos confundir a condição de bacharel em direito e venha concluir uma graduação numa instituição devidamente reconhecida e que pode exercer diversas carreiras jurídicas, entre elas a advocacia. Então, o nosso estatuto, ele exige alguns requisitos para o exercício da advocacia, entre eles a aprovação no exame de ordem. Sem sombra de dúvidas, o exame de ordem, e eu acho que o presidente também há de concordar comigo, ele precisa de aperfeiçoamento. Né? Isso é indiscutível, de que nós exigirmos do bacharel em direito que ele venha estudar um amplo conteúdo, direito constitucional, direito civil, direito processual civil, direito processual penal, e poder cair na prova, né? Esse amplo leque de tópicos é questionável. Então, a possibilidade de aperfeiçoar o exame de ordem nada tem a ver, não se confunde com a sua extinção. Então, nós precisamos, sim, proteger e reconhecer a relevância do exame de ordem, verificando a preparação mínima técnica de bacharéis para a proteção da sociedade como um todo. O exame de ordem, como nós todos sabemos, não é uma exclusividade nacional. No direito comparado, vamos constatar exames semelhantes
e, por vezes, mais rigorosos do que do nosso próprio país. Então, também há uma falta de bom senso, por vezes, da imprensa, em alguns momentos, de dar amplitude às manifestações pontuais e, como nós sabemos também, né, criar, por vezes, situações de discussão, né, a todo instante. Então, nós não, de forma alguma, consideramos que a nossa instituição ela venha se utilizar do nosso exame para fins de caça-níquel, sorte alguma, e precisamos, em verdade, vir a avaliar qual será o novo papel do ensino jurídico, tanto nesse período pandêmico quanto pós-pandêmico. É o que vem sendo discutido, presidente, de soft skills, de novas habilidades. Esse momento pandêmico, ele reflete que nunca a universidade se fez tão importante, né, o papel da universidade. Por quê? O período pandêmico, ele nos deixa muito claro como inúmeros conhecimentos, até considerados até então relevantes, se tornaram obsoletos. E será a partir, em verdade, de um sustentáculo teórico, e aí vem a teoria do direito, os teóricos do direito, para que nós venhamos a construir boas práticas. E o que a história da pandemia sempre demonstrou, né, nos seus períodos? Que são os exemplos do passado, os bons exemplos. São as análises do direito comparado que vão nos permitir a criação desses novos instrumentos, né, principalmente na nossa área jurídica. Então, todos estamos, presidente, vindos a nos adaptar, a utilizar o instrumento do ensino remoto como um instrumento para fins de difusão do conhecimento, mas todos estamos na expectativa também de que, embora esse instrumento ele veio, e é claro, veio para ficar, todos estamos ansiosos para estar próximos dos nossos alunos, né, de estar juntos, né? Então, a gente sente muita falta disso, enquanto professor, enquanto advogado, do dia a dia, né? Do nosso dia a dia em sala de aula. Hatz, eu queria fazer uma rápida abordagem sobre o exame de ordem. Primeiro, essa manifestação do presidente sobre o exame de ordem ser um caça-níquel decorre da falta de conhecimento, não só dele. Muitas pessoas falam disso porque não têm conhecimento da realidade. Primeiro, porque o exame de ordem ele assegura um recurso para a OAB, que a OAB não percebe, ao final não fica com nada, porque a gente gasta o dinheiro para fazer os exames. O exame de ordem, para você chegar em Teixeira de Freitas, em Guanambi, você precisa de uma estrutura, até carro forte você usa para fazer o exame de ordem, porque é uma prova que precisa ter muita segurança. Eu não sei se no Brasil tem provas, talvez o Enem, talvez não, com certeza o Enem é maior do que o exame de ordem, mas poucas provas têm a dimensão do exame de ordem. Nós temos mais de 1 milhão de pessoas que precisam ainda ser aprovadas no exame de ordem, próximo de 1 milhão e 200. E sobre o raciocínio financeiro, imagine, Hatz, que acabasse o exame de ordem. Imagina, acabou o exame de ordem. Vão entrar na OAB 1 milhão e 200 advogados. 1 milhão e 200 advogados. Agora bote uma anuidade para cada uma dessas pessoas pagarem. Quanto entraria nos caixas da OAB por ano? Seria uma fortuna muito maior do que o que entra hoje. Muito maior do que nós temos dificuldades hoje até de fazer. Ou seja, a gente mais do que dobraria a arrecadação. Ou seja, o problema do exame de ordem não é uma questão financeira, é uma necessidade. E as pessoas aí perguntam, mas Fabrício, por que tem essa aprovação assim tão ruim? Queria mandar um abraço ao meu irmão Jackson Cupertino, também nosso grande Ivan Brand que entrou aí. Por que tantas pessoas são reprovadas? O exame é difícil? Eu vou dizer, Hatz, não, o exame não é difícil. O exame ele tem uma cobrança mediana. Agora, nós temos um problema de base. A gente vive um estelionato educacional. Isso não é o Bolsonaro.
Isso vem desde o Fernando Henrique. Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro. Durante a pandemia, cursos jurídicos estão sendo autorizados. Olha a gravidade. Cursos jurídicos que não têm a mínima possibilidade de serem uma faculdade de direito. Aí você pega uma pessoa que entra numa faculdade dessa, que já não tinha uma base boa da escola fundamental. Essa pessoa, ela é enganada, porque ela sai da faculdade sem o conhecimento necessário, não apenas para exercer advocacia, para ser magistrado, para ser delegado, ela não tem condição, a verdade é essa. E aí, você pega a boa faculdade. É impossível você pegar, eu não quero citar nomes de faculdades aqui, mas é impossível você pegar uma faculdade que tenha um bom curso e você ter um aluno dessa faculdade fazer o exame 5 vezes, 4 vezes. Não faz. Pode perder 1, deu muito azar, perdeu 2 e vai passar. Agora tem gente que faz o exame 20 vezes, perde as 20, nunca vai passar e está constando lá no percentual de reprovado no exame de ordem. Eu quero dizer que eu tenho conversado muito com Cínzia. Cínzia é a nossa presidente da Comissão de Educação Jurídica. A OAB, ela não tem a competência para impedir, ela não tem o poder de impedir a abertura de novos cursos. Mas a gente precisa e vai apertar na fiscalização. Não é possível que uma faculdade que tenha, durante longos anos, um percentual baixíssimo de aprovação no exame de ordem, não é possível que o Ministério da Educação, no exercício da competência que tem de fiscalizar, não é possível que não se tome uma providência em relação a temas dessa natureza. Tá certo? Então, o exame de ordem para a gente não é um problema sob o ponto de vista financeiro, muito pelo contrário, sob o ponto de vista financeiro, seria uma melhoria para as atividades financeiras da ordem, a gente teria muito mais capacidade, muito mais capacidade, mas a gente vai, com certeza, apertar bastante essa situação. O Hatz... Concordo plenamente com suas colocações. Só para sintetizar isso, também defendemos a manutenção do exame de ordem. Agora, devemos também refletir sobre a necessidade de aperfeiçoamento. Com certeza, claro. Concordo com você. E essa pós-pandemia, ele vai ter que ser redimensionado, né? Porque novas habilidades vão ter que ser observadas. O exame de ordem, ele é conduzido totalmente pelo Conselho Federal. Mas eu tenho uma posição, a gente que faz as coisas, que está trabalhando, eu erro muito. Você com certeza também erra. O que a gente precisa é ter a humildade de saber que nós somos falíveis e sempre estar num processo de aperfeiçoamento. Porque as coisas funcionam assim. Eu não posso, eu sou o presidente da OAB, eu sei, não é. Ou seja, quando eu escuto uma crítica, eu tenho. É óbvio que a gente tem que ter a perspectiva de como vem essa crítica. A crítica nos ajuda, não só o exame de ordem, mas em vários pontos nós podemos e devemos sempre aperfeiçoar. Eu tenho sempre essa perspectiva e quero sempre ouvir as pessoas. Essa capacitação digital, presidente, que a gente está aqui agora utilizando, né, tem que ser levado bastante a sério agora pelo ensino jurídico. Né? Pois é, era o tema... Eu tô me batendo todo aqui para falar com você, né? Aqui, pois é. Você é o homem das lives, eu tô aqui, todo perdido. Nada, você tá bem. Eu ia tratar justamente deste ponto agora. Mandar um abraço aí para o grande Rafael Santana. Rafael está lá em Jeremoabo hoje, um grande abraço para ele. Mas, Hatz, você falou aí da tecnologia. Vamos falar aqui agora do tema acesso à justiça. Nós já estamos perto do final. Mas em relação a isso, deixa eu lhe parabenizar. Né? Ontem, a OAB Bahia obteve uma decisão realmente relevantíssima. No Colégio de Presidentes dos Institutos, a gente, inclusive, discutiu, todo mundo parabenizando aí o trabalho da OAB Bahia. Eu que gostaria que você falasse sobre essa decisão, porque ela é paradigmática, né? E, consequentemente, tem que ser divulgada. Não, nós vamos divulgar. Primeiro, destacar que essa atuação decorreu de uma parceria da OAB com a ABAT. É importante destacar a participação da ABAT, Menezes, inclusive, representante da ABAT aqui. A gente, Hatz,
toda a atuação da ordem, quando se refere à advocacia trabalhista, a gente busca fazer combinado com a ABAT, porque a entidade sai, a entidade não, a advocacia sai fortalecida. É muito ruim, olha o Ivanzinho aí de novo, é muito ruim, e a gente tem tido uma afinidade muito grande de pensamento, porque é muito ruim se a OAB tem uma posição, a ABAT tem outra posição, ou então a ABAT faz só, a OAB faz só. A gente tem que ter uma perspectiva, digamos assim, eu não estou preocupado com publicidade, com nada disso. Eu quero resolver os problemas, eu quero ter eficiência. Então, nós estamos nessa gestão conseguindo, na área trabalhista, a gente tem uma identidade muito grande com a ABAT hoje e um respeito muito grande. Então, esta medida, por exemplo, foi uma medida construída junto com o Ivanzinho. É preciso dizer que foi uma medida que também teve muito diálogo. Eu tento implantar sempre o diálogo. A minha primeira posição nunca é o confronto. É sempre buscar a solução pelo diálogo. Eu preciso destacar a Justiça do Trabalho, a Corregedoria da Justiça do Trabalho publicou um ato e atendeu o pedido da advocacia. O ato da Corregedoria é um ato que reconhece o direito do advogado dizer: eu não tenho condição de fazer audiência. Ele não submete isso ao crivo do magistrado. A Justiça do Trabalho, é importante a gente pontuar isso, reconheceu a possibilidade da gente fazer isso. Isso decorreu de quê? Reuniões que tanto eu como o Ivanzinho juntos estávamos tendo com a mesa da Justiça do Trabalho e eles tiveram essa sensibilidade. A Justiça do Trabalho tem diversos magistrados. Nem todos os magistrados, muitos estão cumprindo a resolução, mas nem todos cumpriram. E eu quero dizer, para ficar bem claro, até uma pessoa me mandou, eu respeito muito o magistrado contra quem a gente foi ao CNJ. Eu respeito muito, porque não é porque a gente pensa diferente que eu vou deixar de respeitar. Parabéns, de fato, Ivanzinho, a Mariana, a Edgar e toda a nossa procuradoria. Eu respeito muito o magistrado. Rat saiu um pouquinho, deve ser algum telefonema, ele volta. Mas aí eu vou explicando aqui a vocês enquanto ele volta. Embora a gente respeite a posição, nós não podemos deixar, viu, Rat? Embora respeitando o magistrado, a gente discute nos autos. É como a gente falou, o magistrado se manifesta, a gente recorre, a gente entra. Então, o que é que nós buscamos? O diálogo. Diante do diálogo, não foi possível resolver. Com toda transparência, com toda lealdade, com toda firmeza, OAB e ABAT juntos fomos ao CNJ e conseguimos essa decisão, que é uma decisão que está tendo uma repercussão nacional muito importante para a advocacia. Se perdêssemos essa decisão de ontem, Ratz, hoje, em todo o Brasil, a advocacia estaria sendo apertada para fazer audiências que não tem condição de fazer. Eu tenho defendido uma posição seguinte, aí eu vou já entrando na questão do acesso à justiça. Enquanto não tiver vacina, nós não vamos ter possibilidade de ter ambientes com uma aglomeração de pessoas. Não vai ter, por exemplo, sessão do tribunal, seja presencial, não vai ter. Então, nós precisamos trabalhar para que as sessões virtuais aconteçam. Eu sou favorável à sessão acontecer, senão o advogado vai morrer de fome. Mas é preciso que haja a compreensão que esta implantação seja gradual, que essa implantação seja feita de forma que as pessoas possam se preparar para fazer. Todo advogado vai precisar fazer. Agora, foi que nem quando o PJE começou. Qual foi a bandeira da OAB? A OAB nunca foi contra o PJE, mas a OAB dizia: é preciso implantar gradualmente para que as pessoas que não têm condição, que não têm ainda um preparo para isso, possam se adaptar. É a mesma coisa aqui. Entrou aqui agora o presidente da OAB do Juazeiro, o grande Tiago Cordeiro. E aí eu vou usar como exemplo. A gente falar do tema durante a pandemia, às vezes dificulta. Mas vamos pensar daqui a 2, 3 anos, não tem pandemia. Você tem dúvida, Ratz, que a tecnologia vai ser bom? Um advogado de Juazeiro poderá fazer uma sustentação sem vir a Salvador. Verdade. É uma possibilidade, inclusive, de mercado para a advocacia. Ou seja, o exercício da advocacia, se a tecnologia for bem utilizada, vai ser bom. Eu vou lhe dar um exemplo. Hoje, os tribunais foram obrigados... O que a gente não pode permitir, presidente Fabrício, é que a tecnologia, o seu uso indevido,
desrespeite nossas prerrogativas. Exatamente. Você falou exatamente o que eu ia dizer. Eu vou lhe dar um exemplo. Hoje, os e-mails estão sendo disponibilizados para que a advocacia, enfim, mantenha contato. A Comissão de Prerrogativa da OAB colaborou na expedição de mais de 1.000 alvarás. Foi muito bom para a advocacia nesse aspecto, aquelas pessoas que tinham alvarás, e a comissão fez um brilhante trabalho nesse aspecto. E outros advogados estão conseguindo que decisões sejam proferidas, como mandam um e-mail, papapá. Isso eu acho que precisa continuar, mas não pode continuar e de forma que se obstaculize, por exemplo, o atendimento. O juiz não vai poder negar o atendimento porque tem o acesso via e-mail, mas pode ser uma coisa a mais. Você, por exemplo, é um advogado militante, um advogado que tem uma advocacia que a gente conhece. Muitas vezes você vai decidir que é importante você ter uma conversa pessoal com o juiz. Você vai sair do seu escritório na Avenida Tancredo Neves e vai ao fórum. Mas tem casos que você vai pensar, poxa, esse caso aqui, se eu mandar um e-mail e o cartório resolver, tá bom. Ou seja, você ganha tempo, você ganha produtividade. Então nós precisamos ter essa perspectiva. A gente tem que fazer com que o acesso à justiça seja mais eficiente. A tecnologia pode estar a nosso favor. Nós temos na Bahia hoje, o tempo está acabando, eu vou tentar falar rápido. Nós temos na Bahia hoje, Rádio. Já está acabando? Tá por causa do tempo. Uma hora o Instagram derruba, mas... Pois é, a gente fará outra. O que é que acontece? Nós temos na Bahia um déficit de juiz. Para mim, o pior problema do Judiciário da Bahia. A gente tem um déficit de aproximadamente 300 juízes, já tivemos mais ou menos 90 comarcas fechadas nos últimos 10 anos. Temos uma série de comarcas que funcionam com juiz remoto. Eu vou lhe dar duas situações que, se houver um investimento do tribunal, vai melhorar sensivelmente, um investimento pequeno. Imagine, por exemplo, uma comarca no oeste, ali perto de Barreiras, outra comarca ali em Teixeira de Freitas, outra comarca ali em Juazeiro. Se os processos, Rates, forem todos eletrônicos, é possível ter um cartório só para fazer a gestão desses processos. Cartório integrado. Você pega, por exemplo, uma cidade, aproveitar que o Thiago está aqui, uma cidade como Campo Alegre de Lourdes, ali como Pilão Arcado. Você tem uma comarca lá que muitas vezes fica sem juiz, mas o juiz remoto, porque ele não tem como mandar agora um juiz titular, o juiz remoto poderá, por exemplo, atender um advogado de Campo Alegre de Lourdes, um advogado de Pilão Arcado, aqui, na tecnologia. Então, é preciso que a gente use a tecnologia a nosso favor. Nós não podemos admitir que a tecnologia seja usada para impor ao advogado dificuldades de atuação. A tecnologia pode ser um facilitador e, a médio prazo, pode ser a solução para o Poder Judiciário. Eu queria, Hatz, lhe agradecer. Falta 2 minutos. Acabou de botar aqui 2 minutos. Passar a palavra para você fazer um agradecimento final e depois eu fechar também. Em relação a esse último tema, acho que o papel da OAB vai ser imprescindível, assim como das demais instituições jurídicas, o estímulo à capacitação de todos nós, advogados, para estarmos realmente utilizando esses mecanismos da melhor forma possível. Em relação a esse convite, né, que foi feito pelo presidente para esse bate-papo, né, a gente que agradece a oportunidade. Infelizmente passou muito rápido, mas com certeza conseguimos aqui falar sobre temas relevantes dos direitos fundamentais e expressar, né, nossos posicionamentos. O Instituto dos Advogados da Bahia fica à disposição de todas as colegas e os colegas para o que precisarem, e nós queremos, juntos, unidos, né, encampar esse apoio, esse movimento em face de ideias em favor da ciência, para que nós ultrapassemos da melhor forma possível esse período. Agradeço novamente e, em nome do IAB, rogo aí a todas e a todos uma boa semana, saúde, que nós olhemos mais as pessoas que estão do nosso lado, né, nossos familiares, nossos amigos, as pessoas que convivem conosco, né, e sejamos solidários. Solidariedade, presidente. Obrigado. É a premissa orientadora, solidariedade. Obrigado por tudo. Tô vendo aqui que Priscila Hatz entrou aqui. Um beijo para ela. Mandou palmas. Eu não sei se foi para mim ou se foi para você. Tá certo? Não foi. Eu quero lhe dizer, Hatz, lhe agradecer. Foi rápido porque foi bom. A gente tem muito tempo para tratar. Faltam 10 segundos. Então, lhe agradecer, dizer que a OAB e a AB tem que estar junto pela advocacia. Muito obrigado. Okay. Um abraço. Abração.